No dia 13 de maio do ano de 1888, a princesa Isabel sancionou a Lei Áurea, que aboliu oficialmente o trabalho escravo no Brasil. O fim da escravidão foi o resultado das transformações econômicas e sociais que começaram a ocorrer a partir da segunda metade do século XIX e que culminaram com a crise do Segundo Reinado e, consequentemente, com o fim do regime monárquico brasileiro. Agora, eu quero compartilhar com você uma viagem através da história, da escravidão à abolição. Na época em que os portugueses começaram a colonização do Brasil, não existia mão de obra para a realização de trabalhos manuais. Diante disso, os colonizadores procuraram utilizar o trabalho escravo dos indígenas. Entretanto, este tipo de escravidão não foi levado adiante. Desta forma, os portugueses passaram a fazer o mesmo que os demais europeus daquela época. Eles foram à busca de negros na África para submetê-los ao trabalho escravo em sua colônia. Deu-se assim a entrada dos escravos no Brasil. Os negros eram trazidos do continente africano, transportados dentro dos porões dos navios negreiros. Devido às péssimas condições deste meio de transporte, muitos deles morriam durante a viagem. Após o desembarque, os negros eram vendidos em feiras para fazendeiros e senhores de engenho que os tratavam de forma cruel e desumana. Apesar desta prática ser considerada normal do ponto de vista da maioria, havia aqueles que eram contra este tipo de abuso. Estes eram os abolicionistas, grupo formado por literatos, religiosos, políticos e pessoas do povo. Contudo, a prática da escravidão permaneceu por quase 300 anos. O principal fator que manteve a escravidão por um longo período foi o econômico, pois a economia brasileira contava apenas com o trabalho escravo para a realização das tarefas da agricultura e outras tão pesadas quanto estas. A partir de 1870, a região sul do Brasil passou a empregar assalariados brasileiros e imigrantes estrangeiros. Na região norte, as usinas substituíram os primitivos engenhos, fato que permitiu a utilização de um número menor de escravos. Visando não causar prejuízo aos proprietários de escravos, o governo, pressionado pela Inglaterra, foi alcançando seus objetivos aos poucos. O primeiro passo foi dado em 1850, com a extinção do tráfico negreiro. No dia 28 de setembro de 1871, foi decretada a Lei do Ventre Livre. Esta lei tornava livre os filhos de escravos que nascessem a partir da sua promulgação. Em 1885, foi aprovada a Lei Saraiva de Cotegipe, ou Lei do Sexagenário, que beneficiava os negros com mais de 65 anos. Entretanto, foi no dia 13 de maio de 1888 que a princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea, que aboliu oficialmente o trabalho escravo no Brasil.